Fala, bicho, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Pô Bicho Matemática. Eu sou o professor Pedro Real e hoje nós vamos para mais uma videoaula e o nosso assunto vai ser estudando as raízes de uma equação de segundo grau. Joia? Bons estudos para você, vem comigo. Pessoal, qual é a ideia dessa aula de hoje? Quando a gente fala em estudar as raízes de uma equação, as raízes são os valores que fazem parte do meu conjunto solução, ok? Quando você fez lá o delta, achou o x', o x duas linhas, né? Ou a gente também às vezes chama isso de fórmula de Bhaskara, que é aquela fórmula resolutiva de fazer uma equação, né? Então, para a gente estudar essas raízes, o que é importante você já entender? Quando você faz o delta, né, aquela formulinha do delta, b ao quadrado menos 4ac, eu tenho três situações. Se o delta for maior que zero, tá? O que acontece? Nós vamos ter duas raízes, duas respostas no caso, né, duas raízes reais e distintas, diferentes. Se o seu delta der zero, você vai perceber na hora de fazer o x', o x duas linhas, que eles são iguais. Eu tenho essas duas raízes reais iguais, então seria como se fosse uma resposta para o meu x, tudo bem? E se o meu delta for negativo, eu não vou ter raízes reais. O que significa isso? Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico que as raízes são exatamente os pontos que cortam o eixo x aqui, ó. Tá, eu tenho o eixo x aqui, daqui a pouquinho eu vou desenhar o gráfico para você ver. Então as raízes ela cortam o eixo x. No caso do delta ser negativo, então não tem raízes reais. Você vai perceber que o gráfico ele não corta o eixo x, tudo bem? Então, vamos lá? Mão na massa? Olha que interessante, hein? Vou trocar a caneta aqui. Vamos lá. Eu deixei três casos para você entender exatamente, né, a partir do delta onde que estão essas respostas. Só uma coisinha que eu não falei que eu vou falar agora. Você está vendo esse sorrisinho aqui, essa carinha triste? O que significa isso? Na hora de eu representar a minha parábola, né, porque a equação de segundo grau, você vai perceber que o gráfico dá uma curva, assim, dá uma parábola, que pode ter a boquinha virada para cima ou para baixo, que a gente chama de concavidade. Tá? Essa concavidade, olha que interessante, se o meu A for positivo, o meu coeficiente A for positivo, a boquinha é sempre virada para cima. Então fica esse sorriso, ó. A maior que zero, a concavidade é para cima. A menor que zero, a concavidade é para baixo, tá bom? Então vamos lá, vamos para o primeiro caso. Ó, eu tenho uma equação completa aqui, de segundo grau. Vamos fazer os coeficientes. Ó, o A vale 1, B vale 1 também e o C vale menos 12. Lembrando, ó, se o A é positivo, eu já sei que esse gráfico ele tem a parábola voltada para cima. Tudo bem? Então olha só que legal. Fazendo o delta, B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 12. Estou usando a formulinha do delta. Quanto que vai dar meu delta? 1, ó, menos com menos a multiplicação dá mais, 4 vezes 12, 48. Ó, o meu delta deu 49. Opa, delta deu maior que zero. Dá uma olhadinha aqui. Delta maior que zero, então você já sabe que você vai ter duas respostas a isso. Você vai ter duas raízes distintas. Tudo bem? Então vamos continuar. Quem que é o meu x agora? Ó? Meu x', menos o b, a fórmula, mais raiz de delta, que é 7, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2. Olha lá. 7 menos 1 dá 6. 6 sobre 2, 3. Opa, então já tenho uma raiz aí, que é 3. Ó. A raiz está aqui, ó. Vamos fazer um desenho dela. 3. As raízes são os pontos que cortam o eixo x, hein? Guardem isso. Agora o outro x duas linhas. Vamos lá. X duas linhas. Menos b, agora é menos raiz de delta, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Menos 1 com menos 7 dá menos 8. Menos 8 sobre 2 dá menos 4. Opa, então tá aqui, ó. O menos 4, vou colocar ele aqui. Essas são as minhas duas raízes. Bem, e a minha concavidade, ó, como o A é positivo, a boquinha é virada para cima. Então, fazendo o esboço mais ou menos desse gráfico aqui, ele faz assim, ó. Só para você ter uma ideia, tá? Aí, ó. E um detalhe, tá? Para você entender bacaninha. Esse ponto que corta o eixo Y, só para você já guardar isso, que vai te ajudar bastante. Sabe quem que é esse ponto? É exatamente o meu termo independente aqui do enunciado, ó, esse menos 12. Então, automaticamente, eu já sei que aqui é menos 12. Tá, o desenho está fora de escala aí, mas só para você entender mais ou menos. Olha lá, concavidade voltada para cima, as raízes são os pontos que cortam o meu eixo X, certo? E o eixo Y, onde ele corta aqui o gráfico, é no menos 12, que é esse termo independente. Olha que legal. Você vê, fazendo delta, né, fazendo as raízes, eu já consigo fazer um esboço do gráfico. Bacana?
Então, vamos para o segundo caso agora, olha lá. Eu tenho uma outra equação completa aqui, vamos resolver. Ó, os coeficientes A, B e C. O A vale 1, novamente o meu A deu 1, né? Tudo bem. O B vale 4 e o C vale 4 também. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Deu 16 menos 16. Opa, meu delta deu 0. Vamos lá? Quando o delta dá 0, eu tenho a resposta, duas raízes reais iguais. Ou seja, eu vou ter um valor só para o meu x. Vamos fazer o xzinho, x doazinha para ver se isso acontece? Você nem vai precisar fazer. Se você sabe que o delta é 0, só faz uma conta. Mas vamos fazer as duas para você ver. Ó. A fórmula é menos b mais raiz de delta, raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Vai dar menos 4 sobre 2, menos 2. E o x duas linhas? X duas linhas. Menos b menos raiz de delta. Tá vendo? Ó? Deu 0 e 0. Não mudou nada, né? Menos raiz de delta. Menos 0 sobre 2a. Menos 4 sobre 2. Olha lá, deu menos 2. Só tem uma resposta. São duas raízes iguais, né? O menos 2. E como é que ficaria no gráfico? Tá aqui, ó. O menos 2 está aqui no x, mais ou menos, né? Tô fazendo um esboço. O A é positivo, a boquinha é virada para cima, certo? Ela faz isso aqui, ó. Opa, e corta o eixo Y aonde, hein? Dá uma olhada aqui, ó, o eixo Y. Cortou em que ponto? No termo independente, ó, que é o C, que vale 4. Então já sei que aqui é 4. Olha que legal. E essa o meu vértice da parábola, que o ponto de mínimo dela é menos 2, né? Só tem um ponto. Lembra que eu falei? As raízes são os pontos que cortam o eixo X. No caso, só tem um ponto que toca o eixo X, que é o menos 2. Esse é o esboço, então, da minha parábola. Legal? E agora o terceiro caso, aí, vamos lá. Olha lá, menos x ao quadrado menos 4 igual a 0. Aqui é uma equação incompleta, né? Eu tenho o A valendo menos 1. O B, que é o valor, o número que vai com x, não tem x ali, então é 0. E o meu C é menos 4. Vamos fazer o delta? B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Opa, fazer aqui, ficou muito apertadinho. 0 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, para a gente não confundir. Aí, ó. Joia. Então, vamos lá. Fazendo delta aí. Quem é meu delta, então? 0, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos, desculpa, dá mais com menos dá menos. 4 vezes 4, 16. Meu delta deu menos 16. Opa, peraí, como é que eu vou tirar a raiz quadrada de menos 16 na hora de fazer a fórmula lá, raiz de delta? Você sabe que raiz de número negativo, ela não existe nos reais, não é isso? Eu não tenho raiz de número negativo nos reais, então eu não tenho raízes aí. Ou seja, quando eu for fazer o gráfico não vai tocar o eixo X, porque não existe raiz. E eu sei que esse A ele é negativo, certo? O A aqui no caso ele é menos 1. Quando o A é negativo, a concavidade tem boquinha virada para baixo, certo? Então esse gráfico ele faz assim, ó. E onde que é o termo independente dele ali? Ó, o menos 4. Então tá cortando o gráfico aqui no menos 4, o eixo Y, né? O termo independente é o ponto que corta o eixo Y, guardem isso. Então o meu gráfico ele tem mais ou menos esse esboço assim, ó. Tá lá, não toca o eixo X, não existe raízes nos reais. Legal? Então bacana. Então está aí a aula para você, tá bem completinha, tá bom? Aqui estudando o delta, ok? E aqui estudando as raízes, como elas podem ser aí no caso, se está tocando o eixo X ou não. Legal, espero que você tenha gostado, entendido essa videoaula. Deixe seu joinha aqui para mim, é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Deixa lá o sininho das notificações ligadinho, beleza? Então é isso aí. Um forte abraço para você, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Falou, bicho!